para nós é uma honra receber o professor Paulo Saldiva. O professor Saldiva é formado pela Faculdade de Medicina da USP, ele tem o seu doutorado livre-docente e professor titular do Departamento de Patologia, também pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? O professor Saldiva concentra atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica, e eu leio aqui do próprio látis dele, ele também é ciclista e gaitista, o professor. É verdade. Ele foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, de abril de 2016 a abril desse ano 2020. Então, eu estou vendo que eu até não sei errado, né? Na hora que eu não sei, eu dei a sua afiliação como IEA, mas então, acho que já encerrou, né? Talvez como diretor, o senhor, então, é da Faculdade de Medicina, né? Obrigado, professor. Eu ouvi dizer que ele confessou que foi remador também, é verdade, professor? Eu fui mais remador do que ciclista. Na realidade, eu comecei a andar de bicicleta para cobrir a distância entre a Faculdade de Medicina e a cidade universitária. E depois continuei andando de bike e remei muito tempo, 10 anos, e remo até hoje um pouco, com remo ergômetro, e pretendo voltar assim que acabar um pouco essa loucura que eu estou vivendo, que é a ligação da Covid. Eu saí do EA, pensando que eu ia ter um sabático para saber o que eu podia fazer depois de 4 anos fora da Faculdade de Medicina e não atrapalhar ninguém. E acabei me deparando com essa necessidade de fazer autópsias através de uma técnica especial que eu ainda sei fazer. E hoje, todo dia, eu encontro pessoas falecidas. Assim que eu me tornar menos infectante, eu vou chegar na raia para não deixar ninguém doente. Bom, eu posso começar? Claro, professor. A gente tem, então, até às 8 da noite. Geralmente, os professores têm feito uma exposição de 40, 50 minutos e depois a gente abre para um debate. Mas o senhor fique à vontade, se quiser fazer mais como uma conversa, como o senhor preferir. Não, eu vou fazer uma conversa e não vou me estender muito, mas tem uma vantagem. Como está gravando, você pode distribuir para indução de sono, que ela é sem efeitos colaterais. Veja, a questão da ética de pesquisa, né, ela vem passando por tudo na vida. A ética é um conjunto de procedimentos, normas aceitáveis frente a uma realidade, uma moral de uma época, os valores de uma época, né? E como os valores mudam, o conceito de ética muda, embora o princípio geral, que é ter princípios morais e regras baseados bem pouco, sejam se mantenham desde o tempo dos gregos, como os valores mudam, o que pode ser feito também muda. Então, eu trabalho muito, fui convidado uma vez a falar no Conselho Nacional de Experimentação Animal, CEA. Eu faço parte representando a Academia Brasileira de Ciência, e a gente vê isso também, porque você podia fazer com experimentos animais, e era por gente boa, gente que não tinha, não era gente provida de caráter, de valores, de princípios morais. Hoje não seria mais possível, né, em relação ao número de animais empregados e certos procedimentos. E a ética acaba levando a gente, então, às vezes, a um dilema praticamente impossível de ser resolvido. No caso do diálogo entre experimentos animais e experimentos em gente, né? Por exemplo, agora que nós estamos vivendo, se você for analisar bem e começar a distribuir indiscriminadamente, literalmente, bilhões de doses de vacina não convenientemente testadas, isso é uma infração ética ou não? Isso depende das circunstâncias do momento e dos valores do momento atuais.
Quando eu era aluno da Faculdade de Medicina, uma das coisas que mais me tirava sono e que me assombrava quando eu saía dos plantões do pronto-socorro, era que o pronto-socorro do HC tinha um volume tão grande de casos que você, às vezes, punha as pessoas para serem atendidas em maca, pacientes grandes, graves. A pergunta é: isso é ético ou antiético? Depende. Depende da alternativa. Se a alternativa fosse o não tratamento, seria ético. Se você tivesse um leito disponível e não internou aquele paciente, o mesmo gesto poderia ser profundamente antiético. Então, a definição mais simples, operacional de ética, é fazer aquilo que você gostaria com alguém, do ponto de vista de intervenção, que você gostaria que fizesse com você ou com uma pessoa que você gosta muito, e no caso de experimentos animais, se aquilo poderá ser feito com um animal de estimação seu. Você permitiria que fizesse isso. Mas a ética não se resume ao ato da pesquisa em si, o ato de conduzir a pesquisa, os procedimentos experimentais, mas quanto ao uso também da informação que você coloca. Houve um tempo que, devido às circunstâncias do mundo, o projeto Los Alamos colocou, e cientistas de grande ponta se uniram para produzir um artefato de destruição em massa, que foi a bomba atômica que foi jogada sobre civis em Hiroshima e, posteriormente, em Nagasaki. Na época, isso não causou muito espanto, principalmente porque a gente não tinha visão do que era a realidade da bomba, porque a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade. Então, havia uma possibilidade de pasteurização dos efeitos adversos. No entanto, eu acho hoje que se houvesse Instagram, não tinha tido Nagasaki. Quer dizer, você distribuir a imagem, uma cidade destruída, corpos carbonizados, não seria tolerada nem pelo povo americano. Assim como eu acredito que a imagem de uma criança queimada por napalm, saindo da guerra do Vietnã, uma imagem icônica que deu Pulitzer, o autor da fotografia, né, da premiação, ela impediu que você usasse com toda a força a técnica de desfolhamento por napalm, porque era onde existia uma guerra de guerrilha, as pessoas se misturavam, os combatentes se misturavam com a população civil. O melhor jeito de fazer eles saírem daquele mato era queimar um mato, só queimava as pessoas juntas. Então, o conceito, então, de ética vai mudando, vai evoluindo e persiste até hoje, por exemplo. Nós temos dificuldades na área de habilidade, cirurgia de trauma, por exemplo, de internar cirurgiões de trauma. E porque alguns procedimentos, eles são treinados em porcos. Antigamente era em cachorro, que parou, e agora em porco. E, de fato, você faz uma escolha moral, porque não tem nenhum motivo para dizer que o porco está numa escala menor, tanto de cognição quanto de dor, em relação ao cão, né? Mas foi assim que se convencionou, então hoje você trabalha com porcos criados para fazer procedimento cirúrgico. E está começando a ser, por exemplo, proibido em alguns países, o que também leva a um outro confronto ético. Se você não for treinado por um procedimento de alto risco, com uma sutura de miocárdio, você vai treinar com gente, você vai, então, se permitir errar e provocar morte da pessoa. Então, chega um momento, esse é o que eu chamo de deadlock, um ponto que você não tem alternativa
que resista a uma análise profunda das duas alternativas possíveis, e você será obrigado a cometer ações antiéticas, pelo menos para algumas pessoas, assim como eu fui quando aluno da Faculdade de Medicina, atendendo gente grave em macas. Mas não é. Então, a ética é um processo, a ética em pesquisa, ela também, como eu disse, não é só o ato da pesquisa, mas também as consequências daquela pesquisa do ponto de vista digamos, da sua utilização. Eu vou voltar agora a um tema que me é particularmente caro, que é a produção de tecnologia médica e aplicação à saúde. No caso específico, pode ser vacina, pode ser respirador, pode ser equipamento de ressonância, órgãos artificiais, como está se fazendo, seja por xenotransplante, seja por produção em matriz in vitro, a partir de células-tronco, em matrizes de colágeno. Você está investindo muito dinheiro e ganhando digamos, levando a tecnologia para frente. Mas uma pergunta que tem que ficar é, para quem? Quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? Qual isso vai ajudar a resolver a desigualdade ou vai só ampliar? Ou seja, um dos grandes dilemas que a saúde hoje enfrenta, e a pesquisa, e o desenvolvimento científico está levando, com grandes avanços em tecnologia e possibilidades terapêuticas, ela leva a um outro dilema ético importante que vai muito além da pesquisa. Eu vou dar esse conhecimento para quem precisa ou para quem pode pagar. Qual que é o limite, quais são as consequências desse desenvolvimento tecnológico. E isso ainda não foi resolvido, porque na área da ciência e do conhecimento, você tem dificuldades de precificar esse benefício. Por exemplo, se vocês forem ver os textos de uma economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1999, a Elinor Ostrom, ela dividia as coisas, os bens, em commons e commodity. Commodity é você comprar uma tonelada de soja e leva essa tonelada de soja e troca por dinheiro. No conhecimento, ela é mais difícil, porque a gente compartilha o conhecimento, mas não fica sem. Você dividiu. A pessoa pega um pouco do que você tem, você sai com aquilo que você tinha e não houve troca. Mas como é que você precifica isso? Isso, então, por definição, não existe no modelo nosso um sistema de precificação de compras. Por isso que a gente tem dificuldade de precificar uma floresta em pé, a qualidade do ar, da água, do solo, e por que não dizer da tecnologia em benefício da humanidade. No caso das vacinas, claro, a vacina que se for desenvolvida para o SARS-CoV-2, ela vai ser usada em países que já estão comprando de antemão a vacina, que não existe ainda, nem se sabe a eficácia, mas está comprando antes dos outros. Então, é possível que o experimento que permitiu desenvolver a fase pré-clínica, a fase de testes iniciais, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, tenham preenchido os preceitos das normas éticas aplicadas pelos comitês de ética da área. Mas a situação continua sendo antiética, fundamentalmente, porque ela vai ser usada não em benefício de uma doença sistêmica global, mas ela vai privilegiar aqueles que mais podem pagar por ela. Isso leva a várias discussões que não cabem nesse espaço, e eu queria só mostrar que, apesar de todos esses percalços, nós estamos
evoluindo. Eu não vou voltar aos experimentos antigos que foram feitos, mas eu vou a muito próximo. Eu vou me referir a alguns exemplos clássicos, o melhor, muito que a gente sabe hoje em doenças infecciosas, por exemplo, veio de experimentos em anima nobile. Eu vou começar com a hepatite infecciosa. A hepatite infecciosa, ela foi elucidada através de um experimento feito com crianças num orfanato para crianças com deficiência mental e paralisia cerebral. A taxa de hepatite entre essas crianças, pelas consequências do gene e da penúria que essa situação em Nova York, no estado de Nova York, na próxima cidade de Nova York, ele era de tal ordem que as crianças, se não entravam com hepatite, iam ter. Então, o raciocínio foi isso. Bom, já que elas vão ter, vamos inocular propositalmente material de crianças com hepatite em aquelas que não tinham hepatite. E isso dá o tempo que demora com o efeito no tempo, certo? Qual é o tempo de incubação e quais são as manifestações. Esse trabalho foi publicado em grandes médicos. Só que, então, a gente sabia então, que existe uma hepatite, que era transmitida por fezes e fluidos corpóreos, e que tinha um tempo de incubação menor. Depois tinha uma outra que se fazia por escarificação da pele, produção de sangue das crianças, em outras, e tinha um tempo maior. Chamou-se essa... você não tinha a ideia do vírus, mas você chamou de hepatite do tipo A e hepatite do tipo B. E tinha uma outra que era desconhecida, que não tinha as características de nenhuma das duas, que eles chamavam depois de não A, não B. Era hepatite C, depois delta e todas as outras hepatites que foram isolando os vírus com o progresso da biologia molecular e da quantificação dos, digamos, métodos de PCR, identificação viral. Isso não foi há muito tempo atrás. Estou falando da década de 60, 70. Sífilis também é outro exemplo de experimento desse tipo, como foi, por exemplo, o experimento de Tuskegee, uma região no sul dos Estados Unidos, onde havia uma prevalência de sífilis. E o que se fez foi acompanhar a história natural da sífilis. E mesmo quando apareceu o primeiro tratamento efetivo, esse experimento começa em 1986, e quando surgiu o primeiro tratamento efetivo, que foi a penicilina, em meados da década de 40, continuou não se tratando as pessoas com sífilis. E esse experimento, ele tinha apoio de universidades de prestígio e do próprio CDC dos Estados Unidos. Então, a gente sabe de sífilis congênita, as consequências da infecção, porque você permitia que pessoas com sífilis não tratadas engravidassem, sem avisar do que poderia ser feito para ela. Você sabe o que é uma sífilis primária, depois a sífilis secundária, visceral, e a sífilis terciária com manifestações cerebrais, por causa do acompanhamento de um longo período, por 4 décadas. Esse experimento foi até os anos 70, final dos anos 70, sem que as pessoas tivessem recebido qualquer tratamento ou qualquer notificação do risco que corriam. Eram negros, pobres, agricultores. Lógico que a gente aprendeu sobre sífilis, mas o preço foi pago de uma forma desigual por todos. Nós podemos continuar com alguns experimentos que, sob a guisa de estudar o hipotireoidismo das mães gestantes, se administrou iodo radioativo para gestantes, para saber o limite de tolerância de fetos à radiação. Esse experimento foi patrocinado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos.
e com o apoio de universidades também. Então, conseguiria prever efeitos se houvesse uma bomba nuclear e com auxílio de proteção mínimo para que você não tivesse efeito teratogênico. Então, eu não estou voltando a doenças. Veja, quando você fala, por exemplo, dos experimentos de guerra conduzidos por nazistas, ou por campos, ou pela unidade U2 no Japão, que estudava resistência à dor, ou então taxa de infecção em feridas abertas, em prisioneiros de guerra, que era conduzido por gente maluca e que não se produziu ciência nenhuma. Eu estou colocando uma situação muito clara, onde importantes avanços sobre a biologia de algumas doenças foram obtidos às custas do sacrifício humano feito por pesquisadores que sabiam o que estavam fazendo e produziram conhecimento que a gente usa até hoje. Então, eu não estou falando de mentes doentias, eu estou falando de gente que publicou nas melhores revistas do mundo esses resultados foram aceitos pela comunidade científica à época. Então, se veja que, de um tempo para cá, de um período não muito longo, a gente conseguiu evitar que certas barbaridades acontecessem em estudos, por exemplo, de infecção ou mesmo de radiação. Enxertos de pele, muito do que a gente tem em cirurgia para queimados, foram obtidos nos anos 80 em prisões da situação do sul do país, produzindo queimaduras artificiais, quer dizer, deliberadas em prisioneiros que estavam pagando por seus crimes. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é o país que fez isso. O problema é que, como eles produziam e publicavam essa ciência, você tem uma documentação melhor do que acontecia e publicada em revistas que a gente vê até hoje. Isso fez com que começou a acontecer tanta barbaridade que a gente começou a ter que montar comitês de éticos institucionais. E também as revistas obrigavam que isso acontecesse, porque senão você tomava como certo a palavra das pessoas. Assim como você teve que ter rastreabilidade de dados. E embora, apesar de todos esses mecanismos, nós tivemos exemplos claros de procedimentos antiéticos, mesmo sem envolver uma pessoa sequer, apenas falseando dados. Por exemplo, essa onda antivacinal, ela começa por uma infração ética grave, mas que demorou muito tempo para ser corrigida. Foi feito um estudo, quando se desenvolveu a vacina tríplice para sarampo, cachumba e varicela, se fazia, houve um médico, Wakefield, que nos anos 90 reuniu dados de segmento dessas fases 3 dessa vacina e concluiu que um dos estabilizantes da vacina, ele uma hipótese, que o timerosal, que é um derivado de mercúrio, quando dado para crianças pequenas, eles atrapalhavam, digamos, o processo de poda neuronal e induziam o autismo. Quer dizer, o risco de você tomar vacina com autismo seria grande no momento onde o cérebro está estabelecendo um aprendizado e novas conexões. Esse estudo, ele foi daqueles multicêntricos, então vários hospitais, vários grupos que acompanhavam essa fase 3, cederam para um indivíduo que analisou esses dados, centralizou, e saiu aqueles artigos que tem um monte de autor, no Lancet, em 99. Esse artigo, depois, vários outros grupos, ele não incluiu todos do mundo, não conseguiram observar essas situações, e os próprios indivíduos que colaboraram com com o fornecimento dessa base de dados começaram a rever os seus próprios dados e não chegaram à conclusão e começaram a pedir para tirar o nome deles como autores desse estudo. E isso demorou 10 anos para o Lancet colocar a revista, o artigo Comorbid Practice.
e Wakefield, em 2009, o artigo foi retirado do Lancet, e ele foi impedido de exercer a profissão médica no Reino Unido, não sem antes ganhar bastante dinheiro, dando assessoria para escritórios da advocacia, cujos pais processavam os laboratórios para fazer com que seus filhos tinham autismo, e também porque ele tinha uma patente de uma vacina monovalente para sarampo, que vendeu mais do que a ausência, o impedimento da vacina. Bom, isso deu origem então, nenhuma criança no estudo morreu, mas morreram depois. Morreram dezenas, centenas de milhares de crianças, porque a taxa de cobertura de sarampo no mundo caiu bastante. Nós chegamos em São Paulo ano passado a ter casos de sarampo de novo. E isso é uma doença que tem uma letalidade para a criança maior do que a Covid-19. Então, mostrando que a falta, aí no caso, a infração ética foi colocada, foi detectada, mas foi a demora para se fazer a retirada do artigo foi excessiva, houve um movimento corporativo muito grande e isso ensejou um movimento antivacinal com uma base supostamente científica, que é basicamente publicada na revista médica mais antiga do mundo, o Lancet. Aqui, aliás, falando de vacina e Lancet, quem inventa a vacina para a varíola, pelo menos intui a vacina, quando ele observa que as ordenhadoras, foi o Jenner, médico inglês, que tinha as ordenhadoras de vaca, notava que elas não faziam varíola humana, e elas tinham pequenas pústulas nas mãos. E ele induz que, então, a exposição à varíola bovina conferia proteção à varíola humana, embora a gente não soubesse nem o que era bactéria. Tinha microscópio, fez isso em meados do século XVIII. E ele vai na Royal Society apresentar os achados, e quando ele mostrou essa proteção cruzada, ele foi aconselhado a não divulgar isso, porque senão o prestígio dele cairia muito, porque aquilo era uma enorme bobagem. Mas ele volta para o campo, ele é um médico do campo, ele tinha um jardineiro cuja esposa tinha um filho muito frágil, e a varíola estava voltando, chegando na reunião, e ela sabia desse estudo do Jenner, pede para ele, então, fazer a inoculação da vacina, das pústulas, das ordenhadoras de vaca no filho. Ele fazia isso com um instrumento que era a lanceta, ou Lancet, que é o nome da revista, que é os médicos utilizavam. E ele faz isso, e depois de 15 dias, aí que ele comete uma enorme infração ética, que pegaram varíola humana, pústula da varíola humana, e injetou propositalmente no menino. E, por sorte, a ideia dele estava certa, senão ele tinha matado a criança. Então, a própria história da primeira vacina começa com uma enorme infração ética, e paradoxalmente persiste até hoje, digamos, pelos aspectos da desigualdade que as empresas que fazem isso estão promovendo, porque a vacina para eles não é um pouco, é uma commodity. E, para mim, esses insumos de saúde global deveriam ser comuns em benefício da humanidade. Bom, e finalmente, para a gente não estender muito, eu queria dizer que na área que eu acredito, que é a saúde, nós vamos precisar enormemente de valores. Tudo isso ele não pode ser ensinado, não é depreendido na formação tradicional da medicina, ou mesmo dos profissionais de saúde. Talvez a enfermagem chegue muito mais perto que nós. Mas nós estamos ainda no modelo flexneriano, que é do Flexner, que propõe, através do circulatório, um grande avanço. Ele reformula, ele estuda as faculdades de medicina e define
as boas escolas têm que ter a melhor exposição à ciência e depois um treinamento sob supervisão no hospital escola. E a Faculdade de Medicina da USP é a primeira escola da América Latina a usar o modelo flexneriano dessa exposição do ciclo básico, depois do ciclo intermediário, depois do ciclo clínico, sob supervisão no Hospital das Clínicas. Esse modelo se esgotou por 2 motivos. Primeiro, porque é impossível acompanhar o desenvolvimento da medicina agora, ou do assunto necessário para a medicina. Então, você não consegue mais acompanhar. Era possível em 1910, quando o Flexner colocou o seu relatório. O segundo, você não resolve grandes temas da saúde, que é aquele da distribuição e da desigualdade do acesso a esses mesmos benefícios que a ciência coloca. Se eu tiver que escolher, por exemplo, se eu quiser pegar a cidade de São Paulo e estudar 2 indicativos, que é mortalidade infantil no primeiro ano e anos de vida perdidos por morte por doenças cardiovasculares. Em geral, vamos pegar o cardiovascular, que é mais tem maior número de eventos. Em geral, você vai caindo, aumentando a taxa de mortalidade à medida que você caminha para a periferia da cidade. Tem certas desigualdades, mas é mais ou menos monotônica. Só tem uma exceção: o braço e o bexiga, onde estão os cortiços, os imigrantes e onde moram, e aqueles que trabalham em condições precárias e coabitam desigualdade importante, tanto em renda com trabalho semi-escravo. Mas quando você sai desse centro, dado uma espécie de bússola no interior da cidade, você vai perdendo mais ou menos 0,8 anos de vida por estação do metrô quando você sai do centro. Então, você começa com uma expectativa de vida alta no centro, próximo a 80 anos. Quando você chega na periferia, eu não estou falando de morte por causa do externo, estou falando de mortes por entupimento de artéria. E se você consegue modelar isso com muita precisão, sabendo os indicadores socioeconômicos micro-regionais, a cor da pele e a educação. Basicamente, são esses 3 componentes que explicam se você vai antes ou depois do seu tempo. E isso explica 67% da variabilidade da mortalidade precoce por doenças cardiovasculares na cidade de São Paulo. Não estou falando de um lugar desprovido de um sistema médico consolidado, nem de um bom programa de atenção primária. Isso indica que questões que envolvem uma abordagem mais ampla das humanidades, eles explicam mais do que o ensino na faculdade de medicina como importante para prevenir um infarto do miocárdio. Ou seja, o código de endereçamento postal passa a ser mais importante do que o código genético da pessoa para saber se ele vai entupir ou não. Então, isso não cabe na saúde. Então, eu imagino que a futura profissão nossa, a forma ética de abordar uma questão, ela vai ter que cair para fora do laboratório e necessariamente percorrer esses temas, como isso está ajudando a aumentar ou diminuir a desigualdade e quais são os outros fatores que eu tenho que falar em nome daquelas pessoas que me procuram. Deixa eu dar um exemplo real. Aquele corredor que liga Francisco Morato até a Avenida Consolação, até onde eu tive informado, eu produzia 8 pessoas com incapacidade permanente por mês, devido a amputações ou lesões medulares ou trauma de crânio severo. Como isso vai tudo para o HC, com de referência, e pela proximidade, está passando do nosso lado, começou a sobrecarregar a cirurgia de trauma, a neurocirurgia e as UTIs de trauma. Então, na nossa congregação se discutiu, como medida preventiva, o aumento do número de vagas de residentes dessas especialidades. Isso é bom, é necessário, mas não é suficiente. Vamos supor que eu estivesse falando de tabaco, e para fazer frente aos malefícios do tabaco, aumentasse o número de vagas de cirurgião
torácico e de oncologistas. Quer dizer, eu tenho que tomar uma medida, mas é pouco para você combater a questão. A patogenia dessa doença, ela envolve outros fatores de natureza cultural, social e econômica que precisam ser enfrentados pela saúde, e a saúde tem que percorrer esse tipo de colocação. Nós vamos ter, acho, ainda mais pela crise que a ciência passou, a ciência sob ataque, ela melhorou um pouco devido a que os cientistas fizeram, né, durante a pandemia. A própria USP teve um desempenho espetacular na resposta, prontidão, sequenciamento, desenvolvimento de respiradores, no atendimento dos casos. Nós tivemos lá quase 400 leitos de UTI, né, nas hospitais clínicas. Fizemos muita coisa. Mas a sociedade se ressente a ciência está incompreensível, né? A forma como ela chegou na complexidade. Difícil entender assim. A CPI que teve na Assembleia Legislativa mostra claramente quando tem deputados que perguntam qual foi o número do diário oficial que você publicou os seus resultados. Então, nós temos um fosso que foi criado tanto pela ignorância, né, de algumas pessoas que chegaram meritoriamente para representação, mas desconhecem ciência, expostos a isso, na escola, mas também por nossa culpa, por nossa omissão. Quando a gente cria mecanismos de avaliação interna que não envolvem indicadores de progressão na carreira que levem à função social do nosso trabalho. Basta ver o relatório da CAPES, né, já que estamos falando de pós-graduação. Os indicadores são números de egressos, recursos conhecidos, fator de impacto das revistas, mas não tem nenhum indicador de objetivo para quantificar esse impacto social. E o nosso regimento da USP, ele é importante. Eu tenho que fazer uma autocrítica da instituição que eu tenho, porque já eu falei de alguma coisa. Mas ele prevê que você tem que dominar as três coisas: extensão, cultura, pesquisa e ensino. E só pessoas como Leonardo da Vinci que possuem essa habilidade e tal. Ele tem que fazer essas quatro coisas, que é a universidade como um todo, e fazer talvez concursos diferenciados para isso. E a pós-graduação nossa adoeceu por causa disso, porque ela mira só numa direção, tentaram fazer o mestrado profissional agora para melhorar, e a mais coloca regras que digamos, são muito... Está no tempo de mudar. Foi muito importante, mas está na hora de mudar. Está difícil mudar. Então, a gente tem um desafio grande pela frente. Eu não quero... ao contrário do que pode parecer, eu sou muito otimista, porque eu mostrei uma história de evolução que nos últimos 40 anos nós evoluímos vários séculos na compreensão de como fazer ciência, nos nossos cuidados com os nossos dados, em todas as coisas que a gente tem para prevenir o dano, através de comitês de ética, de normas, de regulamento, e tiramos experimentos com gente desumanos e colocamos hoje regras muito claras. É muito difícil fazer uma bobagem desse jeito, e se descoberto vai ter punição. Mas ainda tem um longo caminho a percorrer, e eu sou otimista que isso vai mudar. Mas essas mudanças são muito culturais, e mudanças culturais tomam mais tempo. Eu não queria, ao pessoal jovem que está me vendo, parecer que eu estou transmitindo as minhas frustrações, porque a minha geração imaginava que ia mudar o mundo no final dos anos 60, início dos anos 70, e não mudamos. Então, é muito frequente que a gente contamine os nossos alunos, os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, com as nossas frustrações pessoais. Eu gostaria que vocês tivessem as suas e acelerassem esse processo de transformação pelo qual
pelo qual a ciência passa e que o mundo precisa desesperadamente. Não que você tem que fazer ciência utilitária, para mim não existe diferença entre ciência utilitária aplicada e ciência básica. Existe diferença entre existe ciência ruim e ciência boa. Mas eu acho que todos nós que trabalhamos com ciências naturais nos beneficiaríamos muito, muito de um convívio mais próximo com disciplinas como a filosofia, como a antropologia. Acho que nós temos que saber um pouco mais de ética, de epistemologia, inclusive da epistemologia da ignorância, como a ignorância que divulga fatos errôneos, ela é criada, a gente não conhece as regras para isso, e devemos também trabalhar com valores como lógica também, que não tão frequentes na nossa formação como cientistas, e eu gostaria muito de ter sido exposto no meu tempo, e para não aprender sozinho ou através dos próprios erros. Muito obrigado.